Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo número 4, versículo de número 2. Todos que encontraram, diga amém. Amém. Está escrito assim. Já achou, Imandina? Ajuda a Imandina aí, gente. Glória a Deus. É assim, no início nós precisamos de ajuda, depois é nós que ajudamos os outros, tá bom? Não é vergonhoso, não. Colossenses 4, versículo 2. Todos que encontraram, digam amém? Amém. Então vamos ler. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? Podeis tomar assento dando glória ao nome de Jesus. Eu estava fazendo uma caminhada com o pastor hoje à tarde. Já tem dias, né, quando você sabe que irá ministrar, você vai conversando com Deus, e Deus colocou esse tema no meu coração, amém? Para poder falar com a igreja aqui nesta noite. E o tema é: oramos nós para receber a palavra de Deus? Quem pode repetir comigo? Oramos nós para receber a palavra de Deus? E isso tem me levado a meditar e pensar a respeito disso. Porque hoje em dia as pessoas são pessoas que têm disponibilidade de, às vezes, ser muito exigente. Quando você fala a respeito do culto, quando você fala a respeito do momento da ministração da palavra do Senhor, e eles colocam toda a sua confiança centralizado somente ao homem. Mas a Bíblia vai nos ensinar, e a Bíblia vai nos dizer, se você não somente ler Colossenses, mas outras, a epístola, né, cartas da qual Paulo escreveu, ele sempre pedia oração, para que a igreja viesse lembrar dele, para que Deus assim pudesse, por seu intermédio, o conceder graça para que ele pudesse falar cada vez mais com convicção, cada vez mais com clareza, cada vez mais com verdade em questão daquilo que a palavra de Deus manda, para que em tudo o nome de Cristo viesse a ser glorificado. E é isso que eu quero falar conosco aqui um pouco nesta noite, porque muitas vezes nós que estamos na igreja, às vezes nós saímos de casa com tantas exigências, com uma lista tão grande, com uma lista tão imensa de tantos pedições, né, em questão da vida, em questão dos negócios, em questão das necessidades, às vezes do sofrimento, às vezes da tristeza, às vezes da insatisfação. E nossa lista sempre está, a maioria das vezes, quando nós andamos, muitas vezes, desligado de Deus, é somente voltado para as coisas aqui de baixo, igreja. E tem pessoas que se frustram porque ele vem na igreja com uma lista tão grande e muitas vezes não ocorre conforme ele esperava. Muitas vezes não ocorre conforme ele desejava. Porque ele acha que aqui é como um restaurante, que você vai lá, né, e você tem as suas exigências, você tem o seu cardápio, você tem a sua forma em questão de exigir aquilo que você vai. Mas nós temos que saber que até em um restaurante, quando nós entramos, nós temos que saber, de fato, o que é ali oferecido. Se você entrar num restaurante índio, né, ou indiano, eu que não gosto muito de pimenta, eu vou dar dui. Se você entrar num restaurante, por exemplo, chinês, asiático, e você sabe que certas coisas como pato, cachorro, gato que eles comem lá, eu vou dar dui. Se você, por exemplo, passar em certos lugares, por exemplo, um restaurante, né, espanhol, nosso irmão Henrique morou lá, ele também cozinha, ele sabe um pouco de questão de cozinha, né? Então, você vai ver que, às vezes, né, tem restaurante que se identifica, por exemplo, um restaurante turco, tem certas coisas que parecem um pouco com nós brasileiros em questão de tradição. Mas nós vamos saber que quando você vai entrar num restaurante, antes de você entrar, você olha para quê? Para o cardápio. Ali você vai ver o gosto, ali você vai ver se compete, né, com o seu paladar. E as pessoas, ninguém entra num restaurante por entrar. E muitas vezes quando entra, né, até fica confuso quando pega o cardápio, porque não tem nada ali do gosto dele.
Não tem nada ali do estilo dele. E isso é por causa do quê? Por causa, primeiramente, da ignorância, porque ele não conhece, e segundo, de não, de fato, né, saber a tradição, né, daquela cultura ou daquele estilo do restaurante. E isso, né, nos leva a perceber e notar que às vezes a fome estava tão grande que ele nem olhou, né, só simplesmente pensou no alimento, pensou na comida e já foi no primeiro que viu à vista. E assim, nós temos que entender que na presença de Deus não pode ser desta maneira. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto seja racional, com raciocínio, com entendimento, com compreensão. Nós sabemos que até na questão humana, se você chegar em certos órgãos que são competentes, às vezes oferecer certos tipos de ajuda, de socorro, de auxílio, muitas vezes você sabe que às vezes existe lista de espera, às vezes existem pessoas que já estão adiante de você, que às vezes estão mais graves, às vezes estão mais necessitados que você. Você sabe que lá no fora do homem, conforme nós podemos ver, às vezes uma pessoa que trabalha como assistência social, mesmo que ele tenha às vezes o conhecimento de tantas leis, tantas coisas, ele ainda é limitado, porque ele sabe que existe um tempo, existe uma espera, existe um processo. Ele não vai conseguir da noite para o dia resolver todas as suas coisas. Assim, qualquer coisa em questão do mundo, se você chegar no advogado, existe primeiro ele entender, compreender, saber do que está tratando, colocar diante de você todas as opções, depois para ele poder agendar ou marcar uma segunda, terceira, não sei quantas sessões seria necessário para poder tratar desse caso, até chegar diante, né, aquilo que pode às vezes ser resolvido, mas tudo na vida, irmão, existe um processo de espera. E é isso que nós temos que entender. Mas, Felipe, o que isso tem a ver com a questão de falar se nós oramos para a palavra de Deus em questão de nós recebê-la? É isso que eu quero dizer para os irmãos, porque tem pessoas que vêm na igreja somente com essa intenção, de só querer coisas que são daqui de baixo. E a igreja não foi melhor dizendo, programada, ou até mesmo não é um projeto da parte de Deus para isso. Como nós se viesse aqui somente com as nossas lamentações, com os nossos sofrimentos, com as nossas culpas, não que não seja o lugar ideal, o lugar exato para isso, mas em questão como é que nós estamos aproximando. E nós temos que entender isso, que o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele vai primeiro chamá-los, né, novamente para lembrar da oração. E ele vai mostrar algo que ele não somente vai lembrar a respeito dos colossenses, a oração, mas ele vai dizer uma palavra que para muitos de nós, às vezes, é esquecida. Ele vai dizer, perseverai. E o que é perseverar? Perseverar é algo processivamente, continuamente. É algo que você tem que entender que, mesmo que naquele momento você alcançou algo pela tua oração, ela não deve terminar. Ela não deve acabar. Ela não deve estacionar. A Bíblia vai dizer bem claro que você deve prosseguir, independente se Deus já fez um milagre, independente que Deus já abriu uma porta, independente se Deus já interferiu em alguma situação, independente que você já alcançou algo da parte do Senhor, é necessário que a igreja venha entender que nós temos que, como cristão, ter essa mentalidade. Eu tenho que perseverar em oração. E nós temos que entender e compreender que a oração, meu irmão, não é algo somente para poder passar um tempo, somente passar um momento, às vezes para tirar o estresse. Oração não é terapia. Tem gente que acha, eu vou orar aqui porque eu estou atribulado, eu vou orar aqui porque eu estou triste. Obviamente, Tiago vai dizer, aquele que está triste ore, aquele que está alegre canta. Mas não temos que pensar que a oração é uma forma de terapia em questão do sentido visão humana. Que eu simplesmente somente falo o que eu tenho, o que estou sentindo, e ali diante Deus vai resolver tudo. A oração, nós temos que entender, conforme a Bíblia nos ensina, é uma dependência que nós demonstramos diante de Deus.
demonstrando para Deus que sozinho, que independentemente, eu como ser humano, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não entendo, eu não compreendo, eu não tenho as habilidades, eu não tenho às vezes as formas, eu não tenho às vezes o jeito, eu às vezes não conseguirei, mas nós temos que entender que a oração é para isso. É para demonstrar que nós queremos estar na dependência de Deus. Não queremos viver como independentes humanos aqui nesta terra, mas nós queremos se apresentar diante de Deus demonstrando que é Ele que é o nosso sustento, Ele que é o nosso socorro, Ele que é o que por nós peleja, Ele que é o que nos pode abençoar, Ele é o que pode nos ajudar, Ele que é o nosso refúgio. Uma pessoa que teve muita experiência na Bíblia em questão de oração foi o próprio rei Davi. Tudo que Davi ia fazer, antes de fazer, ele sempre consultava a Deus. Ele sempre falava: Deus, devo eu fazer ou não fazer? Devo eu ir ou devo eu não ir? Se eu ficar aqui eu vou morrer, se eu continuar aqui eu vou sobreviver. E Deus coordenadamente mostrava para ele o que deveria ser feito, mostrava como deveria agir, e a Bíblia diz que ele agia em tudo prudentemente, conforme as orientações vindo de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia que mesmo sendo rei, mesmo sendo valente, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo uma pessoa muito boa na guerra, na estratégia, etc, as coisas, mesmo assim, ele se colocava como pó, como cinza, como nada diante de Deus. Ele ainda dizia: Senhor, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou necessitado, eu sei que eu sou pobre, mas é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que é por mim aqui nesta terra. E eu venho dizer para nós aqui nesta noite: você tem se perseverado em oração? Porque quando nós saímos da oração, nós colocamos diante de Deus que nós somos autossuficientes para tudo. E é por isso que quando as coisas se apertam, por isso quando as coisas saem do controle, por isso quando as coisas saem de forma reta, você se frustra, você fica completamente pasmado das coisas que estão acontecendo, da qual você esperava não ser aquilo. Por quê? Porque você se tornou autodependente de si mesmo. Você não perseverou naquilo que a Bíblia nos convoca a viver. Crente que tem horário, crente que tem minuto, crente que tem um reloginho marcando o quanto que ele deve orar, o quanto que ele vai orar, o quanto que ele deve orar. Irmão, isso não é vida com Deus, não. Oração tem que ser como um alimento. Ninguém que come só uma vez por dia. Eu sei que tem uns doidos aí, mas normalmente ninguém come só uma vez por dia. Como eu falo doido, é porque a pessoa está tão ativa, está tão exaustivamente ocupado com tantas coisas. Às vezes, até tem pessoas que, meu irmão, que até por causa do trabalho não come. Aí quando chega em casa, está igual uma múmia, está igual um esqueleto. Tá, ai, dor aqui, dor ali, dor aqui, vou morrer, a pressão, a cabeça, a dor. Uai, você não come, você não se alimenta. A mesma coisa é a oração, espiritualmente dizendo. Você só quer na oração, na hora do culto, e olha lá quando você chega antes do culto, em questão de estar já andando. Porque a maioria das pessoas chega às 7h15, a maioria das pessoas chega às 7h20, a maioria das pessoas chega às 7h30, a maioria das pessoas sempre chega atrasado. E sempre tem um porquê. Eu aprendi que quando eu estou em tribulação, meu irmão, quando eu estou em mal, quando eu estou em problema, o melhor lugar que está é aos pés do Senhor. Eu aprendi que quanto mais eu estou em prova, eu deveria ser o primeiro dentro da igreja, com o joelho no chão, com a cara no pó, e clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por interferência, clamando a Deus para poder fazer algo em minha vida. Porque é somente Deus que vai poder solucionar, é somente Deus que vai poder mudar, é somente Deus que vai poder interferir. Eu vejo às vezes pessoas chegando aqui tanto atribulado e quer somente ficar olhando para o céu, olhando para o teto, olhando para os quadros, olhando para o outro, querendo às vezes procurar alguém para poder desabafar alguma coisa. Irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós estamos na casa de Deus é reconhecer uma coisa. Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. O homem pode te ouvir, mas o homem não pode solucionar o seu problema em questão de certas formas, de certos hábitos que às vezes é só no lado espiritual. Às vezes o homem pode até te dar atenção e você desabafa tudo, aí o homem vai dizer: opa, beleza, muito bom, faça isso, faz dessa forma, faz dessa maneira, vai dar tudo certo, conforme a visão humana. Mas quem pode consolar a tua alma, quem pode garantir descanso para o seu espírito, quem pode fortalecer você em todos os momentos, é somente Deus. E é Ele que nós devemos consultar primeiro, é Ele que nós devemos buscar primeiro, é a Ele que nós devemos achegar primeiro. E quantos de nós não fazemos isso?
Quantos de nós já não temos esse hábito? Porque a Bíblia vai dizer bem claro, perseverar em oração. Eu vejo, às vezes, certas pessoas que chegam na igreja e, às vezes, dobram o joelho só para fingir que está orando. Porque está cansado. Porque o dia foi fadigado. Eu não sou contra, porque eu sei o que é a canseira, você acordar, às vezes, tão cedo, e você vir para a igreja, você dobrar o joelho, e você sabe que o sono vem mesmo. Você sabe que o sono domina mesmo. Quem sabe disso, tem experiência disso, tem isso. Mas eu tenho que falar uma verdade para os irmãos. Eu aprendi na minha conversão, e eu já experimentei isso. Nós só dormimos na oração quando completamente nós estamos fracos espiritual. Quando completamente nós estamos fora do ambiente espiritual. Como completamente nós estamos desligados do ambiente espiritual. Como completamente nós estamos desligados do Senhor. Aí sim nós temos mais possibilidade de dormir. Não dizendo que nós não podemos dormir devido ao cansado, mas eu estou dizendo em questão do peso. Porque nem todo sono que vem sobre nós é natural. Tem gente que vai dizer que é. Ah, porque você não acorda cedo, né? Porque você tem essa correria, né? Porque tem esse estilo de vida. Eu sei o que é isso. Eu já participei, já vivi isso. Eu também, muitas vezes, eu posso dizer para os irmãos que o cansaço vem sim, o cansaço tenta dominar sim, o cansaço tenta vir sim, mas no momento que nós abrimos mão do espiritual e nós permitimos que a carne venha dominar, que a carne venha predominar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender uma coisa, quando nós iremos por propósito de oração, irmãos, nós temos que fazer prova com Deus. Eu estou caco, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou chia assim, assim, assado, mas eu creio que Deus é um Deus que está vendo, Deus é um Deus que está presente, Deus é um Deus que pode interferir, operar. Quantas vezes, irmãos, eu já dobrei o joelho e parecia que era 5 minutos de oração, e quando eu olhava no relógio já passou 2, já passou 3, já passou 4 horas. E quantas vezes eu dobrava o joelho e parecia que eu já estava 5 horas de oração, mas quando eu levantava o olho, só passou 2 minutos. Não vem dizer que nunca aconteceu isso com você, não. Não vem dizer que isso nunca passou com você, não. Às vezes você está com aquele vigor, aquela vontade de orar, e você fala, não, hoje eu só saio daqui quando o sol raiar. E quando você olha, não passou nem segundo, você já fala, minha cama. Não passou nem segundo, você fala, nossa, meu Deus, com vontade de deitar um pouquinho, estou cansado. Ai, Deus, parece que hoje a oração não está subindo, não. Parece que hoje tem um trem travando aqui. Aí você começa a tentar dar desculpa. Não, vamos agendar para amanhã então. Vamos agendar para a semana que vem então. Por quê, irmãos? Porque oração não é brincadeira. Você acha que o diabo vai ver você orando, vai estar lá assim. Você acha que o diabo vai ver você orando, vai estar lá só assistindo. Nossa, como ele ora bonito. Nossa, como ela ora bonito. Nossa, como ele fala bonito. Você acha que ele não vai investir, não? Você acha que ele não vai tentar colocar impedimento, colocar ocasiões para que você venha desviar da oração? Porque se Paulo fala perseverar em oração, tem um porquê. Ele está falando para uma igreja que às vezes já orava todo dia, uma igreja que às vezes já tem hábito de levantar de manhã, agradecer pelo amanhecer, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a fazer. Quando está na igreja, às vezes dobra o joelho 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e fala também com Deus, mas ele está novamente repetindo, perseverar em oração. Por quê? Porque uma hora, irmãos, se nós não tivermos essa mentalidade de perseverar, nós vamos nos dobrar, nós vamos nos render. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui nesta noite com os irmãos, a importância de perseverar em oração. Tem gente que só ora quando ora para outro. Tem gente que só consegue falar com Deus quando está orando por outro. Mas no seu particular, na sua vida íntima com Deus, ele não persevera em oração. Ele não persevera na comunhão de clamar e buscar a Deus com sinceridade. Em questão de falar e depender somente de Deus em todas as coisas. Tem gente que eu já conheci pessoas como missionário, ou pessoa como se fala ser profeta, ou ter algum tipo de ofício na igreja, que o telefone dele é o dia todo tocando por oração. Mas, de fato, quando você vai ver a sua vida, você vê que não é uma pessoa que não tem nada de intimidade com Deus. Por quê? Porque a vida dele é somente de aparência. Irmãos, não existe homem que persevere em oração e se levanta do mesmo jeito. Não existe homem que conhece Deus por intermédio da oração e desista de cada vez mais reconhecer que a solução da sua vida, dos seus problemas, das suas coisas, é somente por intermédio da oração.
Nós temos que entender que nós, assembleanos, ou nós, por hábito, costume, sempre tivemos hábito de oração. Antigamente, vigília era só oração, irmão. Era você começar 10 horas da noite com o joelho no chão e lá para as 3, 4 horas da manhã você se levantar da oração. Hoje nós já fizemos de tudo. Hoje tem samba, hoje tem pagode, hoje tem de tudo um pouco mais. Mas vigília, conforme o padrão antigo, é para você se humilhar, é para você se render, é para você completamente se quebrantar, buscar a Deus, falar com Deus, se lançar na presença de Deus, realmente buscar a Deus com aquele fervor, com aquela vontade, aquele desejo, sabendo, reconhecendo que vigília é para oração. Hoje nós acrescentamos, por exemplo, em igrejas. Hoje tem igreja, irmão, que você vai, é só louvor. É 10, 20, 30, 40 cantor. Aí quando você vai falar de oração, não tem zero. Porque oração só assim, Senhor, abençoa o teu povo, amém. Aí quando você vai falar a respeito da palavra, a palavra é 15, a palavra é 20 minutos. Olha lá, quando é. As coisas estão em desordem. Por quê? Porque o povo não está falando mais com Deus. O povo não está mais focado em Deus. O povo não está mais clamando em Deus. As pessoas saem de casa para ouvir o cantor. As pessoas saem de casa para ver a pessoa que é famosa. A pessoa vai à igreja com aquela lista, aquela expectação, esperando que a igreja vai ter que ser um ponto de entendimento. A igreja vai ter que levá-la a sorrir, levá-la a se alegrar, levá-la a ter algum tipo de efeito da qual ela pode se sentir satisfeita. Mas a igreja não é para isso. O objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é, como diz o apóstolo Paulo no versículo de número 5, que a palavra de Deus, o mistério de Cristo, possa ser revelado como convém falar a respeito dele. Irmãos, você vinha aqui na igreja somente por passatempo, para com isso. Não desperdiça esse momentinho, porque é tão pouco, 2 horinhas. 2 horinhas você tira de letra em muitas coisas que às vezes você só está com distração e às vezes nem vê o tempo passar. E muitas vezes você acha muito obrigado, você se acha muito contente, você se acha muito sob pressão em apenas 2 horinhas. Olha lá quando você está fora. Olha lá quando você está aí, como você gosta, né, de sentir livre. Sentir com as asinhas para voar, para fazer o que quer. Cuidado. Vigia, porque a palavra de Deus, ela é a mesma aqui dentro, mas também principalmente lá fora. A palavra de Deus, ela está aqui, mas também lá fora também, ela vai ser o que vai julgar todas as coisas. E a palavra de Deus é clara em dizer para mim e para você que o apóstolo Paulo tem esse propósito à igreja, em demonstrar para ele que ele é um simples homem, em demonstrar que ele é um simples ser humano, um homem tão dotado de conhecimento, um homem tão estudado, um homem tão intelectualmente muito mais em questão do meu. Mesmo assim fala, ore por mim, clama por mim, pede por mim, intercede por mim, fala a Deus por mim. Por quê, irmãos? Porque isso é humildade. Em reconhecer que tem coisas que só Deus pode fazer na vida do homem. Eu não tenho esse poder, nenhum homem aqui nesta igreja tem esse poder de desvendar os mistérios de Cristo para o teu coração, para a tua alma, para o teu conhecimento, para a tua vida espiritual. Mas o único que pode fazer isso é somente Deus. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é apta para discernir e trazer à luz aquilo que está no coração do homem. A Bíblia vai dizer bem claro que quando nós falamos palavra com entendimento do Senhor, então o ímpio pode se prostrar, o ímpio pode se arrepender, o homem pode levantar as mãos e dizer, verdadeiramente Deus está entre vós. Mas hoje em dia você chega nos lugares, Deus está distante, porque o culto é egocêntrico.
O culto é antropocêntrico, o culto é só voltado para as suas paixões, para os seus desejos. Você não vai sofrer, você é queridinho, você é bonitinho, você é fofinho. Eu não estou falando de mim, mas eu sei que eu estou um pouquinho gordo, mas nós temos que entender uma coisa: nós não somos nada em comparado do ausente da presença do nosso Deus. Nós temos que entender uma verdade, irmãos, que tem muitas pessoas sendo levadas à igreja por palavras falsificadas. A pessoa vai lá por causa do título, a pessoa vai lá por causa da posição, a pessoa vai lá por causa do boato, a pessoa vai lá por causa da notícia, e a pessoa não vai atrás de palavra que verdadeiramente liberta, verdadeiramente cura, verdadeiramente transforma, verdadeiramente faz na sua vida o que a palavra de Deus pode fazer. A Bíblia diz que Jesus olha para os seus e diz: vós também não quereis me deixar? E os discípulos dizem, ou melhor dizendo, Pedro diz coisa dizendo: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? As pessoas não estão vindo na igreja mais por palavras de vida eterna. As pessoas não estão preocupadas com palavras que irão transformar. E nós temos que entender aqui nesta noite que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar para que a palavra de Deus seja a nós ministrada. Quantas pessoas aqui nesse momento, de vez de ter estado ou estar espiritualmente orando, Deus fala, Deus ministra, Deus opera, Deus manifesta, Deus capacita, Deus fala, Deus faz. Aí muitas estão assim: nossa, que bobagem, nossa, deixei a casa para isso, vim aqui para ouvir isso aí. Por quê? Porque eles não entendem o poder da oração. Não tem como, irmãos, pessoas sair de casa já prevendo como vai ser o culto. Você sabe o que é culto? Culto é um serviço a Deus. É algo que nós prestamos a Ele. Mas quem coordena o culto não é o homem, não. Nós temos a liturgia em questão do padrão. É oração, depois louvores, depois oportunidades, depois, às vezes, quando tem os corais, depois, quando tem a palavra, depois a oferta, o dízimo, e depois a oração final. É liturgia isso. Mas ninguém pode determinar do momento que iniciou o culto até do final como vai ser. Ninguém tem como colocar ao pé da lei dizendo vai haver isso, vai acontecer e vai ser dessa forma. Não. O único que pode fazer e tudo que pode operar é somente a palavra de Deus. É somente o poder do nosso Senhor. E é isso que eu quero lhe chamar a atenção aqui nesta noite. Porque Paulo vai dizer: perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Paulo vai dizer: perseverar em oração e velando nela com ação de graça. O que é ação de graça? É gratidão. E a Bíblia vai dizer que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Isso é o mais, na nossa vida, é o mais difícil. É aquela, meu Pai do céu, em tudo. Em tudo. Está vendo aí, Mandina? Em tudo. Não é botar fogo, não. É pedir, dar graças a Deus em tudo. Porque às vezes nós queremos solucionar do nosso jeito, da nossa maneira. Agora eu vou fazer. Mas a Bíblia fala que em tudo. O que nós temos que fazer? Perseverar em oração. E segundo, velando. Sabe o que é velando? É tendo cuidado. Porque às vezes dá vontade de olhar e falar: Deus, se o Senhor não fazer, eu vou fazer do meu jeito. Deus, se o Senhor não for lá, eu vou. Deus, se o Senhor não botar o ponto final, então eu vou botar. Ó Deus, se o Senhor não agir, se o Senhor não se manifestar, ó Deus, a coisa vai ficar feia. Mas a Bíblia fala, velando nela em ação de graça. Deus, eu estou com vontade disso, eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma, meu estilo, meu estímulo, minha pessoa, meu sentimento, meu coração, minha cabeça, eu estou desse jeito, eu estou assado, eu estou cozido, eu estou desta forma, eu estou desta maneira, eu não sei, eu não entendo, eu queria fazer assim, eu queria desse jeito, eu queria dessa maneira, mas Deus, mesmo assim, se eu estou chorando, se eu estou triste, eu estou abatido, se eu não estou entendendo, eu quero lhe dar graça, porque o Senhor é bom.
Eu quero lhe dar graça porque o Senhor está me sustentando. Eu quero lhe dar graça porque, Deus, eu posso ir no murro, eu posso ir no soco, mas eu sei, Deus, ó Pai, que isso não vai te agradar. Eu sei, Deus, que isso não vem do teu Espírito Santo. Deus, eu posso resolver do meu jeito, mas eu vou perder a tua bênção, eu vou perder a tua presença, eu vou perder o Espírito Santo. Deus, eu posso fazer conforme eu quero, mas eu sei, meu Deus, que vai contrariar a tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Por isso eu lhe dou graça pelo choro, eu lhe dou graça porque me traiu, eu lhe dou graça porque me deu as costas, eu me dou graça porque não deu certo, eu me dou graça, meu Deus, porque não estou sendo o que desejaria ser, eu dou graça porque não está conforme eu queria, mas uma coisa eu quero dizer para nós, velando em ação de graça. Sabe o que é velando em ação de graça? É reconhecendo que tudo vai acontecer quando Deus quer. Velando em ação de graça é você dizer, Deus, para mim tem que ser agora, mas eu sei que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 é como um dia. Quem sou eu? Para mim, velando em ação de graça é você dizer, não, hoje eu vou chutar tudo, mas você fala, não, Deus, é melhor não chutar porque eu vou destruir, eu vou piorar, eu vou fazer besteira, mas é melhor confiar no Senhor porque os seus caminhos são retos, o Senhor é justiça, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, em ação de graça. Né? Às vezes dá um de doido, grita, né? Rasga o travesseiro, faz uma loucura lá, mas seja em ação de graça, fala, Deus, eu te dou graça porque o Senhor me salvou. Eu lhe dou graça porque não é contra a carne, não é contra sangue hoje, mas é contra principado, potestade, hostes da maldade. Eu lhe dou graça, Senhor, porque eu posso sim ser sensível à tua voz e eu posso pela tua graça lhe obedecer. Então, velando em ação de graça. Acreditando que se a resposta não vir agora, Deus não vai falhar. Confiando, se Deus não agir hoje, agora, Deus ainda está trabalhando, está no controle de tudo. Por quê? Demonstrando gratidão. Porque se não fosse Ele, nem isso nós teríamos. Se não fosse Ele, nem da cama nós levantaríamos. Se não fosse Ele, nem trabalho nós teríamos. Mas eu venho dizer para nós, velando nela com ação de graça. Velando nela no quê? Na oração. Na oração. Tem gente que acha que o coração é só quando está dobrado o joelho e está com o olho fechado. Todo momento que nós direcionamos a Deus é uma oração. Todo momento que nós falamos com Deus é uma oração. Todo momento que nós clamamos a Deus é oração. Todo momento que nós abrimos a boca e precisamos de Deus é uma oração. E não existe ambiente, não existe lugar que Deus não escuta, que Deus não ouve, que Deus não atende, que Deus não socorra, que Deus não se apresenta, que Deus não atende, que Deus não pode interferir, que Deus não pode socorrer, que Deus não pode ajudar. Mas eu quero dizer para nós aqui nesta noite, é velando com ação de graça, sabendo que todo o poder pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele, toda a adoração pertence a Ele, todo o querer pertence a dele. E a Bíblia já fala por causa dele, por Ele e para Ele, por Ele e para Ele, e por Ele são todas as coisas. E é isso que nós temos que dar graça, porque se não está no seu querer, se não está na sua vontade, se não está no seu objetivo, se não está nos seus planos, se não está no seu projeto, se não está no seu querer para nós, é porque Ele tem melhor, Ele sabe melhor, Ele vai lhe conduzir melhor, Ele vai te abençoar melhor, Ele vai te surpreender melhor, e Ele está falando conosco aqui nesta noite, dai graça em vez de murmurar. Dai graça em vez de colocar defeito em mil e outras pessoas e não te reconhecer. Dá graça de achar que o problema é sempre adiante, mas nunca reconhecer o quanto defeito, o quanto problema nós também temos como pessoas, e às vezes falhamos, vacilamos, negligenciamos em tantas coisas em um dia diante de Deus, e mesmo assim Deus manda dizer para nós, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é tremendo, e assim nós podemos dar graças a Deus, porque se Deus agir na mesma letra, né, na mesma forma de, como diz, no mesmo pagamento da moeda que nós pagamos às vezes, misericórdia de nós. Ou do mesmo jeito que nós agimos, misericórdia. Mas nós podemos dar graças a Deus. E a Bíblia diz no versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Então, você tem que lembrar da sua oração. Você tem que lembrar das suas petições.
Você tem que lembrar daquilo que você está colocando todos os dias diante de Deus. E eu sei que aqui às vezes tem uma lista imensa. Graças a Deus eu não consigo ver o pensamento de todos, senão eu ficaria doido. Mas graças a Deus, Deus não confunde o endereço, Deus não confunde o nome, Deus não confunde a pessoa, Deus não confunde nada. Se todos nós começarmos agora a orar, falar, para mim só iria ser mas aos ouvidos de Deus vai dizer socorro, Deus. Aos ouvidos de Deus vai dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me atende, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sou eu teu servo. Senhor, sou eu tua serva. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do teu auxílio. Senhor, visita a família. Senhor, livra o meu filho. Senhor, visita a minha casa. Senhor, abençoa o meu emprego. Deus não confunde. Deus não se embaraça. Deus não fica louco, como às vezes, né? Às vezes, quando nós ouvimos duas pessoas já falando, já fica todo confuso. Às vezes nós ouvimos duas pessoas falando, já ficamos doidão, fora do centro de tudo. Calma aí, para aí, um por um, por favor. Quem já foi numa sala de aula de crianças, sabe do que eu estou falando? Aquelas crianças, a professora quase puxa o cabelo, fica doidona. Não, calma aí. Aí uma hora tem que fazer assim, ó, para! Aí então para. Um por um. Agora pensa Deus. Um reclamando do dedão do pé, um reclamando da cabeça, um reclamando disso, um reclamando daquilo, um falando daquilo, um querendo desviar, outro querendo parar, outro querendo deixar a igreja, outro... Meu Jesus! Mas mesmo assim Deus manda dizer para nós, lembra também, antes de ir para a igreja, Deus, permita que a tua palavra venha a mim. Pai, permita que eu vou na igreja hoje, não só para esquentar a cadeira, mas para saber que o Senhor falou comigo naquela noite. Não somente, Deus, para mim poder fazer mais uma vez a minha presença, mas para sair com renovação da Tua palavra no meu ser. Porque é isso que Paulo está falando para os irmãos. Nós podemos ter motivos sobre motivos e motivos sobre motivos de petições, de reclamações, de coisas que nós podemos deixar diante dos olhos de Deus, mas uma coisa só é necessário. É a palavra de Deus em nossas vidas, irmãos. A Bíblia vai dizer bem claro, e isso eu fiquei completamente maravilhado. Se você abrir a Bíblia comigo em Hebreus, nós vamos ler 2 textos em Hebreus capítulo de número 11, que me deixou assim, maravilhado. Que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 24, que fala a respeito de Moisés. Olha o que diz. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Aí aqui vem o meu foco, do que por um pouco de tempo. Quem pode dizer comigo? Um pouco de tempo. Mais uma vez, pouco de tempo. Olha o que ele diz, bem claro, ter o gozo do pecado. Tem gente aqui que tem casa, tem gente aqui que é bem sucedido, tem gente aqui que tem de tudo, pode fazer tudo, pode ir, pode voltar, pode comprar, pode vender, pode negociar, pode viajar, pode fazer, mas até hoje não negociou a vida. Não rejeitou o pecado. O que adianta? Ele teve a oportunidade de ser filho de Faraó, ou melhor dizendo, a filha de Faraó. Ele era considerado como um príncipe, ele era considerado como uma pessoa que poderia ter, entre aspas, ser, quem sabe, até herdeiro em certas partes do reinado do Egito. Ele poderia ser o braço direito de Faraó, ele poderia ser o conquistador do mundo, ele poderia ter muita riqueza, muita fama, muita glória, muitas coisas, mas a Bíblia diz que ele não teve isso por prazer, mas antes preferiu, ou melhor dizendo, ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Tem gente que vem na igreja e a palavra não faz efeito por causa disso. É por isso que você não muda. É por isso que você não se transforma. Porque eu não sou libertador de ninguém. Nenhum de nós aqui somos libertador de alguma pessoa. Mas a palavra de Deus vai dizer, se você escolher e tomar a escolha certa, a palavra de Deus vai fazer um fenômeno no teu viver. A palavra de Deus vai marcar a tua história. E ele diz bem claro, um pouco de tempo, ter o gozo do pecado.
Irmãos, o pecado é por um pouco de tempo. Coloca isso na cabeça. Guarda isso no seu coração. Ah, mas eu sou tão novo. A Bíblia fala que a glória do homem é como a flor do campo. Ela rápida e murcha, passa. A Bíblia diz que, Tiago diz que a vida do homem é como um vapor. Vai passar tudo isso, e tudo que você achou que foi longo, tudo que você achou que foi muito tenso, muito tempo, a Bíblia diz que é um pouco de tempo. Aí olha o que diz também, no versículo 26, tendo por maiores riquezas. E qual é essas maiores riquezas? O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele está dizendo bem claro, o Egito tinha muito ouro, o Egito tinha muita prata, o Egito tinha muita glória, o Egito tinha muita vantagem, o Egito tinha muitos propósitos, mas quando ele viu Cristo, meu Deus do céu, quando a palavra de Deus abriu seus olhos espiritual e mostrou quem é Cristo, o que Cristo faz, o que Cristo pode, o que Cristo é, o que Cristo tem, o que Cristo realiza, o que Cristo propôs, o que Cristo tem de garantia. Diga para mim se o Egito é mais importante. Diga para mim se o Egito tem mais ouro. Diga para mim se o Egito tem mais riqueza. Diga para mim se o Egito tem mais vantagem. Mas eu quero dizer para todos nós aqui nesta noite, enquanto os seus olhos não for abertos para ver Cristo, enquanto o teu coração não receber Cristo como o Senhor dele, enquanto a tua alma não colocá-lo como Senhor e centro de tudo, enquanto o teu espírito não tiver Cristo, você vai viver somente na dependência do Egito. Somente o Egito vai fazer os teus olhos brilhar. Quem já viu aqueles desenhos que às vezes o olho... Assim muitos lá fora. A primeira propaganda já faz ele tropeçar. A primeira oferença já faz ele cair. A primeira entrega de Satanás na porta dele, nem precisa mais sair de casa. Ele já se rendeu, já se entregou. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você... que os vitupérios de Cristo são melhores do que os tesouros do Egito. Vitupérios aqui não é somente riqueza em questão de benefício, objetos. Existe uma essência muito mais profunda em Cristo. Existe uma realidade muito mais profunda em Cristo. Existe uma intimidade muito mais real em Cristo. Existe uma clareza, realeza e muito mais profunda em Cristo do que qualquer objeto, do que qualquer coisa. Tem gente rica aí que está suicidando, tem gente rica aí que está vivendo por causa abaixo de remédio, tem gente rica aí que é infeliz, tem gente rica aí que é imoral, que é podre, que é sujo, que é imundo, mas tem uns que não tem nada, mas a alma está cheia de Cristo, a vida está cheia de Cristo. Por quê? Porque eles oraram, Senhor, manifesta-se Cristo nesse culto. Senhor, revela-se Cristo nesse culto. Senhor, nos faça contemplar a Cristo neste culto. Aí eu venho dizer para nós, eu disse que era 2 meditações. Olha o que diz no versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meu Pai do céu. Ele não temeu a fúria. Irmão, quem teme um homem lá fora... Quem está com medo que o pai vai deixar, a mãe vai deixar, o filho vai deixar, a avó vai deixar, o amigo vai deixar, o conhecido vai deixar, vai irar, vai fazer cara fechada, o que importa? Quando a palavra de Deus lhe mostrar o invisível, meu Deus do céu, quando a palavra de Deus fazer você ver o que só os espiritual discerne, só os espiritual entende, você fala, não compreende, você bata na tecla, não compreende, você oferece, não compreende, você dá, mas não compreende, mas quando a palavra de Deus fazer isso, o mistério de Cristo ser desvendado, o mistério de Cristo ser revelado, o mistério de Cristo dado na palavra, na boca do homem, como convém falar. Meu Deus, não tem coração de pedra, não tem coração duro, não tem coração que resiste, não tem vida, não tem ser, independente qual seja a forma que ele está vivendo, seja mais infiel, mais pervertido, mais imoral que você pode imaginar, o mais durão, o mais fortão, o mais orgulhoso, que a palavra de Deus não transforma.
que a palavra de Deus não faz cair de joelho, que a palavra de Deus não faz se quebrantar, que a palavra de Deus não faz se converter. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, e de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui tem duas coisas bem claras. Primeiramente, essas pessoas, eles não viviam como pessoas naturais da terra. Eles viviam em forma completamente oposta daquilo que muitos de nós experimentaria ou desejaríamos viver com Deus na terra. Quando Salomão ora, a Bíblia diz que ele não pede dinheiro, não pede prata, mas pede sabedoria para poder assim julgar o povo segundo o mandamento de Deus e ensinar o povo os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou disso. Aí você tem que ver para essas pessoas. Essas pessoas não tinham lugar fixo, essas pessoas não tinham terra fixa, essas pessoas não tinham lugar fixos, essas pessoas viviam como vagando para lá e para cá, completamente parecendo, entre aspas, né? Até nós podemos dizer, pessoas sem teto, pessoas sem moradia, sem pátria, sem lugares. E a Bíblia diz bem claro que eles andavam como se estavam perdidos. Mas a Bíblia diz que ele estava vendo o que muitos não estavam vendo. E eu venho dizer para a crente aqui nesta noite, para de querer andar como a demais. Para de querer seguir a multidão, para de querer andar conforme o sistema, conforme a modernidade, conforme a maneira, o jeito, o sistema. Irmãos, viva como crente, anda como crente, obedece como crente, fala como crente, vive como crente, progresse como crente, abre o coração como crente e tenha certeza que você vai viver, você vai provar, você vai deliciar aquilo que os normais não conseguem. E a Bíblia vai dizer bem claro, olha o que diz aqui bem claro, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles deixaram casa, deixaram moradia, deixaram lugar, só para obedecer à voz de Deus. Aí uma coisa você tem que entender, olha o que diz no versículo 14, porque os que isso dizem, claramente mostra que buscam uma pátria. Eles estavam querendo lugar, eles ansiavam por um lugar, eles desejavam um lugar, mas a Bíblia diz no versículo 15, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. É isso que a palavra de Cristo faz no coração do homem. Ele permite você sair do mundo. Ele permite você sair das trevas. Ele permite sair do engano. Ele permite sair da mentira. Mas ele faz você não mais lembrar de lá. Por isso que muitos estão voltando de onde saiu, porque até hoje a palavra não fez efeito. Até hoje a palavra não trouxe transformação, até hoje a palavra não teve nenhum tipo de benefício, mas eu quero dizer para nós, quando a palavra de Deus, da qual você orar, pedir o Senhor, e da qual você querer no Senhor, que ela faz a sua vida, tenha certeza, você nem vai se lembrar de onde Deus te tirou. Porque o importante não é de onde Deus te tirou, o importante é para onde Deus vai te levar, onde Deus está te conduzindo, aonde Deus tem para a sua história, para a tua eternidade. E eu quero dizer para nós aqui no versículo 16, diz bem claro, Deus não se envergonhe de ser chamado nosso Deus. Isso não é para todo mundo não, tá? Cuidado. Porque Deus só não tem vergonha de ser chamado o seu Deus daquele que é fiel, daquele que é temente, daquele que é obediente, daquele que é sincero, daquele que ama a palavra, aqueles que clamam pela palavra, aqueles que buscam a palavra, aqueles que anseiam pela palavra e que desejam a palavra. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo orava dizendo assim, ou melhor dizendo assim, eu procuro levar a mente deles cativa a Cristo. Por isso que você tem que orar. Para que quando a palavra de Deus vir, fala, Deus, leva minha mente cativa a Cristo. Sabe o que é mente cativa a Cristo? Submissa. Submissa. Ele é Senhor. Ele manda. Ele determina. Ele fala. É Ele que dá. É Ele que faz. É Ele que... Então, minha mente cativa a Cristo é isso.
Romano vai dizer bem claro, 12, renovai o vosso entendimento, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento na renovação do vosso intelecto, da vossa mente. Irmão, se você não colocar sua mente cativa a Cristo, se você não permitir, não clamar, não falar a Deus, a sua mente vai estar sempre dividida. A palavra de Deus vai ser só oba-oba. A palavra de Deus vai ser só maravilha. A palavra de Deus vai ser só glória. Mas glória só da boca para fora, maravilha só da boca para fora, vai ter só efeito da boca para fora, porque na tua vida, nas suas escolhas, no seu viver, no seu parecer, nos seus pensamentos, ela está distante, ela está vazia, ela está longe. Mas eu venho dizer para nós aqui nesta noite, Deus tem coisas maravilhosas para nós, e uma coisa é certa, aqueles também da qual Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, ele diz que porque já lhes preparou uma cidade, aleluias. Tem gente que esqueceu do céu, tem gente que já esqueceu da eternidade no céu com Deus, mas eu venho dizer para nós aqui nesta noite, que o nosso Senhor Jesus não mudou, e Ele está clamando para a igreja novamente voltar a orar pela palavra dEle. Sabe quem vai pregar? Não sei. Mas Jesus, Ele sabe, Jesus, Ele conhece, Jesus, Ele entende, Jesus vai estar lá presente. Sabe qual vai ser o tema? O que importa é que a palavra de Deus sai do coração de Deus. O que importa é que a palavra de Deus vem com objetivo. O que importa é que a palavra de Deus seja temida. O que importa é que a palavra de Deus... A Bíblia vai dizer aos Romanos que tem muitos que impedem a palavra de Deus ter livre curso. Não seja um desses, não. Não seja um desses, não. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios 2,17, alguns são falsificadores da palavra de Deus. Por isso que você tem que apresentar, você tem que falar com Deus, Deus, eu não quero ouvir mentira, eu não quero ouvir engano, eu não quero ser manipulado, eu não quero ser induzido, eu não quero ser trapaceado, eu não quero somente pessoas que estão enchendo linguiça, pessoa que está falando por falar, pessoa que está pregando por pregar, pessoa que está só cumprindo uma escala, só cumprindo um compromisso, só cumprindo uma obrigação, mas não tem compromisso com a palavra, não busca a palavra, não se alimenta da palavra, não quer viver a palavra, não quer se alimentar da palavra, não quer se preparar na palavra, mas só quer falar oba-oba e besteira. Volte. Reconhece. Porque o que está em jogo aqui é a tua alma. Ninguém vai no médico para tomar remédio ao contrário, ou remédio que vai lhe causar prejudicação. Ninguém procura um médico para sair pior de lá. Ninguém procura um médico para sair pior do que a situação como encontrou. Todos nós procuramos um médico para sarar, para curar, para resolver, para ter uma melhoria. Ninguém vem à igreja para sair como está. Ninguém vem à casa do Senhor somente para passear. Ninguém vem à casa do Senhor para sair mais endemoniado, mais frustrado, mais ganancioso, mais uma pessoa frustrado, uma pessoa incapaz de reconhecer as coisas de Deus. Nós viemos aqui porque nós reconhecemos que Deus é real, Deus é vivo, Deus é verdadeiro e Deus pode fazer coisas lindas e maravilhosas em nossas vidas. E a Bíblia vai dizer bem claro, olha disso aqui, 2 Timóteo 3,7, tem pessoas que aprendem sempre. 2 Timóteo 3,7, aprenda sempre, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade. O que significa isso, irmão Felipe? A palavra de Deus não é o motivo. A palavra de Deus não é a razão de você não mudar, de você não ser transformado, mas são as suas atitudes, são as suas práticas, as suas escolhas. Olha o que diz 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Palavra nós temos aqui, ensinamento nós temos aqui, doutrina nós temos aqui, instruções nós temos aqui, exortações nós temos aqui, admoestações nós temos aqui, instruções em justiça nós temos aqui, a palavra da verdade nós temos aqui. Não somos perfeitos em questão coerente humano. Às vezes falamos, citamos um versículo, às vezes está em outro capítulo, às vezes está em outro lugar, às vezes trocamos os nomes. Mas a palavra é verdade, a palavra é fiel, a palavra é verdadeira, a palavra é o que está aqui dentro. E uma coisa é isso, nós temos que reconhecer, se pessoas não estão mudando, é o que diz aqui no versículo, que diz lá no versículo 6,
Porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levando cativo mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. É o teu pecado, irmão. Larga o teu pecado, a palavra de Deus faz coisas tremendas. Larga o teu pecado, a palavra de Deus vai mudar a tua vida. Larga o teu pecado e Jesus vai fazer uma obra tremenda dentro dela. Clama a Deus, pede a Deus. Deus, manda uma palavra que dá uma lapada nesse pecado. Manda uma palavra que corta esse pecado. Manda uma palavra que vem tratar com esse pecado, para que eu possa ser livre, para que eu possa ser liberto, para que eu possa ser transformado, para que a minha vida possa mudar. E é isso que eu quero dizer para os irmãos. Orem para que a palavra de Deus possa ter acesso à tua vida. Eu sei que tem muitas coisas a ser orado, mas eu tenho certeza que são poucos que oram para que Deus fale com ele. Porque ele já está garantido que o pregador é de Deus. Ele já está garantido que a pregadora é de Deus. Ele já está garantido que o ministro lá é de Deus. Já está garantido que é a função dele, é o problema dele. É ele que tem que santificar, é ele que tem que orar. Irmãos, nós somos homens limitados, mas quem sabe o desejo do teu coração é Deus, e se seu coração for sincero diante de Deus, Deus vai mandar uma palavra que você nunca mais será o mesmo. Deus vai mandar uma palavra que vai marcar a tua história. Deus vai mandar uma palavra que vai transformar o seu viver. Deus está falando com pessoas aqui. É somente eu que posso te alimentar, é somente eu que posso falar, é somente eu que posso liberar, é somente eu que posso fazer. Coloca a tua esperança em mim, coloca a tua fé em mim, coloca a tua confiança em mim, e eu vou fazer grandes coisas com vocês. Mas clama, peça a Deus, e o Senhor Jesus nos dará vitória, para a glória do seu santo nome, amém?